Deus abençoe muito a sua vida. Mais um dia na presença do Senhor, mais uma devocional. Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Uma das muitas coisas que aconteciam naquela igreja, como nós temos visto, era uma igreja extremamente problemática, sabe? Na questão assim de divisões na igreja, de prostituição, de imoralidade sexual. Haviam muitas coisas erradas ali. E uma das coisas que Paulo também trata na carta é sobre a sua autoridade apostólica. Algumas pessoas lá diziam que ele não era apóstolo, principalmente pelo fato de não ter feito parte do colegiado, de estar com os 12 ali, naqueles 3 anos e meio que Jesus veio. Aí ele coloca de uma forma muito clara que ele é apóstolo. E ele coloca também de uma forma muito clara os direitos de um apóstolo. Então ele defende aqui o seu apostolado, a autoridade, os direitos de um apóstolo. É muito interessante, tá? Porque ele coloca algumas coisas muito próprias para hoje. Olha só o versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? O que ele estava colocando aqui é a questão do sustento pastoral, do sustento do apóstolo. Ele estava colocando que são pessoas que trabalham para a obra e precisam ser sustentadas pela igreja. E ele dá uma base bíblica tremenda aqui e usa uns termos muito interessantes. Eu quero que você preste muita atenção. O versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Olha que coisa interessante. Quando o boi debulhava o cereal naquela roda que ele puxava, a lei de Moisés falava para não amarrar a boca do boi. Por quê? Porque ele estava trabalhando. E pelo fato dele estar trabalhando, ele tinha que comer. Então, quando amarravam a boca dele, ele não podia comer. Então falava a lei, olha só a importância da preocupação de Deus com as mínimas coisas. Falava o seguinte: não amarre a boca do boi para que ele possa comer quando ele estiver com fome, porque ele está trabalhando. E aqui ele continua: por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outro tem direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? O que Paulo está colocando aqui é a questão do serviço pastoral, de dar tempo integral para a igreja, de poder ter tempo para estudar a palavra, ter tempo de orar, tempo de colocar a mente, o coração, o corpo, todo o ser no trabalho do Senhor. E precisa comer. O pastor precisa comer, no caso o apóstolo aqui, como ele diz, tinha que viver. E ele coloca de uma forma muito clara que esta é a vontade de Deus. Irmãos, o problema maior hoje, que eu vejo de uma forma muito clara, é a negociação do evangelho, a comercialização do evangelho. Muitas pessoas usam da boa fé de outras pessoas para tirar dinheiro. Infelizmente é o que nós vemos no Brasil. No Brasil e no mundo afora. As pessoas estão comercializando a palavra. As pessoas estão, de uma forma geral, se dizendo pastores, mas única e exclusivamente com a ideia de tirar dinheiro do povo. Então, é uma ordem bíblica o pastor ser sustentado pela igreja,
mas ao mesmo tempo não tosquiar as ovelhas ao ponto de tirar delas coisas que serão para ele que não pertence a ele. Isso é uma loucura o que estão fazendo com o evangelho de Jesus. Ainda mais as pregações de prosperidade, dê o seu dízimo que você vai ficar rico, dê o seu dízimo que você não vai ficar doente. Isto é um total absurdo. Então, nós precisamos evitar os extremos, tá? O primeiro extremo é quando o pastor ele usufrui da igreja ao ponto de ficar rico em prol da igreja. O outro extremo é quando a igreja não paga nada para o pastor e o pastor também não recebe nada. E ele vai passar necessidades. Então, qual que é a ideia de Deus? É o equilíbrio. A pessoa trabalhar e ser digna do seu salário. Digna ao trabalhador do seu trabalho. E olha só, esse versículo aqui ele é muito forte. O versículo 14, que Paulo está falando justamente sobre essa ideia de trabalhar na obra, tá? Tá falando de dinheiro, tá falando de você pregar o evangelho e pregar a palavra de Deus. O versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. É muito profundo isso aqui. A questão do sustento, a questão do direito do apóstolo, a questão do direito do pastor, pelo fato de trabalhar na obra de Deus. O versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Aqui é uma ideia fantástica na questão de dedicação à obra de Deus. A dedicação do pastor, a dedicação do apóstolo à obra de Deus. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. E está falando assim, eu fiz-me um judeu para com os judeus, eu fiz-me gentil para com os gentios. O versículo 21, para os que estão sem lei, quer dizer, os gentios, aqueles que não são judeus, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. É muito lindo esse versículo. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Sabe uma coisa que é fundamental no cristianismo? Compromisso. Compromisso. Eu me comprometer com o Evangelho. Eu olhar para o Evangelho e dizer, eu sou coparticipante do sofrimento de Cristo e vou participar também da glória de Cristo. Mas eu vou trabalhar duro para que através de mim muitas pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus. Então ele dizendo aqui de uma forma muito clara, como pastor, como apóstolo, eu dou minha vida de uma forma integral, de uma forma total, de uma forma plena, para a glória de Deus. Este deve ser o nosso objetivo. O compromisso com a obra de Deus e, acima de tudo, agradá-lo. Que Deus te dê a graça necessária para entender isto e que você seja muito abençoado em tudo aquilo que você fizer para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela tua palavra, pela maneira como o Senhor tem falado conosco, pela forma como o Senhor tem nos educado, pela forma como o Senhor tem nos exortado. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor a cada dia nos dê força, graça, a cada dia nos dê disposição, nos dê comprometimento com o Senhor e com o teu evangelho. Que o Senhor forge cada dia mais nosso caráter, nos dê perseverança, nos dê firmeza de propósito e ilumine o nosso caminho, para que o que fizermos sempre possamos te agradar, visando a glória do teu nome. Muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Amanhã
capítulo 10 de Coríntios. Continuar a nossa maratona aí. Até amanhã, se Deus quiser.